Quem faltava chegou. Um dos que faltavam, dois, né? Tem mais que falta, mas vamos ver. A paz do Senhor, iniciando esse trabalho que só a Deus é devido, para a honra e glória dele. Vamos ter um momento de oração. Vamos orar, Jesus Pai. Senhor, louvado, engrandecido e exaltado, glorificado, adorado, seja sempre o teu nome, Pai. Muito obrigado por esta oportunidade de estarmos na tua casa, com saúde, louvando e engrandecendo o teu nome, Pai. Muito obrigado pela vida de cada família aqui representada. Agora, Pai, iniciamos este culto para ti. Então nós necessitamos, para que tudo seja aprovado por ti aqui, da presença, da unção do teu Espírito Santo. Manda sobre cada um de nós, Pai. Inunda. E aqueles que estão desejando ainda vir para cá, apresse os passos, Pai, para que beba da tua palavra, cante conosco, louve o teu santo nome, participe conosco deste culto de adoração a ti. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Romanos 4. Romanos 4, de 18 a 21. Carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos 18 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: o qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Sem enfraquecer na fé, não atentou para o seu próprio corpo sem vitalidade, pois já era de quase 100 anos, tampouco para a falta de vigor do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Estando certíssimo de que o que ele tinha prometido, tudo também era poderoso para cumprir. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Paulo, se referindo aqui a Abraão, que creu, né? Achei muito forte, contra a esperança, né? A Sara já naquela idade já tinha cessado os desejos de mulher, e Abraão também já idoso, e Deus faz a promessa para ele, e ele creu contra a esperança, não duvidou, sem enfraquecer na fé, não atentou para o seu próprio corpo. Acho extraordinária essa lembrança que Paulo faz de Abraão. É assim que o nosso Deus faz conosco também. Nós temos que crer nas promessas do Senhor. Ele é fiel. Ele diz aqui no 21, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Que bênção, né? Ele é aquele que cumpre, que fala, ele é fiel para cumprir em nossas vidas. É esse o Deus que nós adoramos. Vamos com alegria louvar com o hino 447 do Hinário Evangélico. A nossa esperança, a paz do Senhor. A nossa esperança. Pode? Gente, não, assim, não fez? Pode, venha. Claro que pode, deve. Mancando e tudo. Boa noite, gente. Hoje eu tive uma visita em casa, né? O pastor viu. Aí peguei um feijão aqui testado, aquela correria
correria. Só que é uma visita, que ela sempre, quando vem na minha casa, gente, eu sinto mal. Ela foi embora, era 3h30. O pastor falou que ia arrumar as roupas. A vizinha ia ficar com a Lolo, a filha dela foi trabalhar. Eu não aguentava levantar da minha cama. Minha pressão é alta, ela fez isso. Aí aquela ânsia de vômito. Aí aquela dor de cabeça. Aí peguei o closet no quarto, né? Peguei e fui pro closet. Aí ajoelhei lá, orei, falei, Deus, eu estava tão bem, fiz a comida na correria, porque ela ficou em cima da hora, tudo. Esperei até 1h30 ele chegar. Mas não faz isso, eu quero ir para a igreja. Aí tomei o remédio, eu passei aquele leve de um cochilo e perguntei para a Nicole, Nicole, para que é, Nicole? Mãe, é 5h40. Eu falei, nossa, Nicole, então você me acorda. Aí no que eu fui levantar da cama, essa perna. Eu tenho uma cicatriz aqui, que eu pulei numa geladeira num barranco, e a ponta da geladeira entrou enferrujada, era o que dividia as casas antigamente. E de vez em muitos anos atrás, ainda doía. Os médicos não quis abrir, começou só a pôr tal. Aí eu falei, esse dia reclamei com a minha mãe que eu fui até o mercado, essa perna doendo, tem umas 2 semanas. Aí eu ponho o pé no chão, ela doendo. Eu falei, não, é o que o pastor fala, quando é a hora da gente ir pro culto, o trem atenta, né? Aí eu falei, não, eu vou ir. Aí até meu filho, fica aí, você sempre está todo domingo na igreja, eu estou indo para a igreja, sabe por quê? Por você e por você. Porque era para você estar lá comigo. E eu estou lutando sozinha. Por que de vez de você falar que eu estou lá todo domingo, você não vai comigo? Porque eu não estou indo buscar para mim, estou indo buscar para vocês. Mas você não está bem, eu falei, não interessa, mas eu vou. A ânsia passou, a dor de cabeça passou, só a perna agora, mas eu vou. Aí agora eu saí e falei assim, fazem arroz. Aí ele falou, pode deixar que eu vou fazer. Eu falei, beleza, faz, porque quando eu chegar, a primeira coisa que eu quero fazer é deitar na minha cama. Aí, pastor, eu vou até te falar, ficar coisa lá embaixo, como o pastor fez uma cópia para mim, amanhã, terça-feira, eu guardo a louça, eu tiro o lixo. Aí a hora que terminar aqui, gente, eu vou para minha casa, mas aqui eu tô. Mas eles tinham que ouvir, parecia que eu tinha que falar isso para eles, sabe? Que eles tinham que ouvir. E aí eu subi rindo, sabe? Lembrando de umas coisas. Eu falei, não, mas eu tenho que explicar para o pastor o porquê. E agradeço. Amém. Já começou com um testemunho. Glória a Deus. Já começou bem. As coisas do Senhor sempre começam bem e acabam bem. Amém. Glória a Deus. Que bênção, tá vendo só? E deu certo. Olha, e eu já guardei a doce, viu? Já está tudo guardado, tá? Você pode ir para casa. Eu já guardei para não ficar correria, tá? Mas eu agradeço. Arrumei uma cópia de chave para lugar de baixo, nas portas de baixo, para acho que umas culpas do bazar, tá? Tudo, né? Mas já guardei tudo. Está tudo arrumado. Deus é paz, tá bom? Amém. E no 4:7, isso? O que você falou? Deus está na minha memória. Tomara que a pessoa não lembre de tudo. Pastor. Deus tem mais para falar para você. Fica frio aí. 4:7. Deus tem mais, amigo. O culto está começando. Deus ainda quer falar muito. Ele está disposto e disponível para falar conosco. Amém. Glória a Deus. 4:7. Santo nome incomparável, vem Jesus, o amado teu, reina-nos, vem Senhor eterno, Deus na terra, Deus
não me leva sempre para bem te defender. Ele é a mão que o alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amada irmã Zilda, você, por favor, em adoração ao nosso Deus. Senhor Deus, meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, em Tua presença para te louvar, te bendizer o Teu nome, porque Tu és bom. Amém. Deus de misericórdia, Deus grande, poderoso, maravilhoso, Deus, eu te bendigo, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, que Tu é bom, Tu é digno de ser louvado. Rei do rei, Senhor do Senhor, todo-poderoso, o Deus que tudo pode, o Deus que Amém. nos fortalece. Louvado Eu te seja. louvo e te bendigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Vamos continuar na leitura da poderosa palavra do Senhor no livro de Esther, que ontem nós fizemos uma meditação na casa da irmã Rosemary. Livro de Esther. No capítulo 6, os primeiros 3 versículos. Antes eu vou ler só o final do hino, depois desse testemunho. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Amém. É isso? Casou bem com o testemunho, né? Quando o mal aparece, o nome de Jesus é poderoso para certeza. Amém. Esther, capítulo 6, de 1 a 3, diz assim: Naquela noite, o rei não pôde dormir, de sorte que mandou trazer o livro das crônicas, os registros do seu reino, as quais se leram diante dele. E achou-se escrito que Mordecai, ou Mardoqueu, tinha denunciado Bigtã e Teres, os 2 oficiais do rei, guardas da porta, que tinham conspirado para assassinar o rei Assuero. Perguntou o rei: que honra e reconhecimento se deu por isso a Mordecai? Os moços do rei, seus servos, responderam: coisa nenhuma se lhe fez. Amém. Neste momento de colocarmos nossos pecados, nossas tristezas, nossas dúvidas aos pés do Senhor, nós fazemos essa leitura para dizer para você que aqui não houve nenhum reconhecimento. Naquele tempo era normal, quando alguém ajudava o rei, fizesse alguma coisa de útil, igual aqui, Mordecai ou Mardoqueu, ele salvou a vida do rei. E tudo era registrado no livro das crônicas. Por isso tem o livro de Reis, primeiro livro, e segundo, e primeiro crônica, e segunda, depois são quase semelhantes. E eles escreviam tudo o que acontecia no castelo, no livro das crônicas. Aí o rei estava com insônia e pede os homens dele ler. Vai ler enquanto eu tento pegar no sono. E aí falou do Mardoqueu. Aí ele pergunta: mas não fizeram nenhuma honra para ele? Não, não fizeram nada. Então aí essa palavra guarde no seu coração. Mesmo nessa tristeza, você põe agora no momento de confissão aos pés do Senhor
sabendo que se ele não responder agora para você, ele vai responder. Ele está falando para você esperar mais um pouquinho, igual falou com Mardoqueu, que lá na frente ele honrou Mardoqueu. E assim ele vai também honrar você. Vamos nos colocar aos pés do Senhor para, como a gente falou, confessar nossas inseguranças, nossas dificuldades, nossas limitações, sabendo que nós temos um Deus poderoso que nos honra. E se alguma falha você teve com Ele, de não honrar o Deus, você pode nesse momento também colocar aos pés da cruz de Jesus. Vamos ter um momento de oração. Depois a Zilda. Agora nós temos Hilda e Zilda. Então a Zilda ora depois para nós em confissão dos pecados na quebra do silêncio. Com o hino número 81. Com tua mão segura bem a minha. Esse é o nosso Jesus, nosso Deus, Espírito Santo, nosso Deus Trino, que nos segura. Momento de confissão para erguer a nossa igreja. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais o passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor. No mesmo livro de Esther, no versículo 10. Receba esta palavra. Capítulo 6 de Esther, versículo 10.
achou, pode dizer que vai para o céu. Amém. Quem não achou, para, eu também vou. Pegar o vácuo, colocar a cadeira. Ordenou o rei a Amã: apressa-te, toma os trajes e cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei. Coisa nenhuma omitas de tudo o que disseste. Amém. A gente sabe da história, sabe que o Amã queria matar enforcado o Mardoqueu, preparou a forca, e aí no jantar, antes do inimigo falar da forca, o rei perguntou assim: o que se deve fazer com uma pessoa que salvou o rei, que guardou a vida do rei? Pensando que era ele, né? Todo em cima da... Tem que pôr no cavalo real, colocar uma coroa, colocar uma roupa real, deixar ele bem bonito, né? De preferência azul, se for homem, né? Azul claro, deixa ele bem bonito. E alguém da nobreza tua, pegar a corda do cavalo e ir gritando pela rua: aqui está o homem que o rei quer honrar, aqui está o homem que o rei quer honrar. Aí o rei fala: então você, Amã, apressa-te, pega a roupa real, toma aqui a minha coroa, pega o meu cavalo e vai honrar a Mardoqueu. Vai passear com ele por todos os lugares aí, gritando: aqui está o homem que Deus quer honrar. É assim que Deus faz. As pessoas tentam fazer ciladas para a gente, mas Deus é mais, Ele nos honra, Ele conhece o nosso coração. Demorou um pouco para o rei honrar, né? Porque Deus está falando: segura a onda aí que no tempo certo, e assim é conosco também, no tempo certo Ele nos honra, como tem me honrado, né? Eu digo isso de carteirinha, né? Eu posso falar. Quem recebe essa palavra, guarde essa palavra, que Deus vai te honrar. Vamos ter agora o nosso momento de oferta. Enquanto a gente canta o hino 125, se você o trouxe, é o momento oportuno. Hino 125 do Inário. Graças te rendemos, Deus de luz e amor, pelo dom de Cristo, nosso Salvador, pelo que nos deste. Amém.
Deus. Eu vou fazer uma leitura que está no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 29, versículo 14, que diz assim, isso aqui é o grande rei Davi, já no final da sua carreira, ele diz assim: quem, porém, sou eu e quem é o meu povo que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Tudo vem de ti e somente devolvemos o que veio das tuas mãos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Irmão, ora comigo, por favor. Rosinho, Senhor, agradece as ofertas. em nome de Jesus, obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade que estamos dando e nós retribuímos um pouco do que o Senhor tem nos dado. Meu Pai, abençoe totalmente essa oferta, as famílias que estão ofertando, que poderosamente, meu Pai, o Senhor usa essas mãos para a tua obra crescer e prosperar. Em nome de Jesus, verdadeiramente, meu Pai, que nós podemos viver a tua palavra. Que o Senhor diz na tua própria palavra, meu Pai, que o Senhor é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Como Davi falava, que ele nunca era velho, foi moço, mas nunca viu um justo mendigar o pão. E o Senhor sempre entra com uma porta de escape para a área financeira. Em nome de Jesus, eu abençoe essa oferta, desde agora e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, Pai querido e amado, viemos te louvar, viemos te glorificar, Senhor, porque podemos e temos a liberdade no nosso país de estarmos louvando, glorificando, exaltando o Teu nome, com comunhão com os nossos irmãos de portas abertas, aguardando, Senhor Jesus, aqueles, ó Pai, que estão a caminho, e viemos te pedir em nome de Jesus, por todos aqueles, ó Pai, que são chegados a nós, Amém. que
estão acostumados a estar em comunhão conosco, Os meninos mas de que, São Paulo, a juventude jovens de São Paulo. mas que por algum motivo, Pai, não puderam estar presentes hoje. Que Tu venha, Senhor, visitar a cada um deles, Pai. Amém. Que Tu venha, Senhor, estar confortando o coração de cada um deles. Entra com intervenção aonde é necessário, Senhor. Amém. Coloca a Tua mão de poder, ó Pai. Amém. Dá saúde aonde é necessário, Pai. Amém. Dá, Senhor Jesus, paz dentro dos lares aonde é necessário, Senhor. E que essas pessoas possam ter a liberdade e o tempo de estar entrando diante da Tua presença, louvando e glorificando o Teu nome juntamente conosco, em comunhão com os irmãos, ó Pai, para que possamos louvar, glorificar e exaltar o Teu nome, e sentir o corpo completo, Senhor, em nome de Jesus, porque eles fazem falta. Então, em nome de Jesus, traz, Senhor, toda aquela moçada de São Paulo, Pai. Traz, Senhor Jesus, todos jovens, crianças, adolescentes. Traz, Senhor, adultos, ó Pai. Pessoas, Senhor Jesus, de idade, Senhor. Que eles possam sentir neste local casa de oração, casa de louvor, casa de adoração, mas também casa de refrigério. Casa, Senhor Jesus, de alimento espiritual e material. E que a Tua bênção e a Tua graça permaneça sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Vamos ter um momento de louvor com cânticos não do Inário nesse momento, na direção da irmã Nancy, os dois pastores Roberto e Nancy que vem à frente. Vamos. Boa noite, irmãos. Passo já com todos, amém? Glória a Deus. A gente vai começar cantando um corinho bem alegre, que ele diz assim, que nós estamos reunidos aqui neste lugar, só para louvar o Senhor. Amém, amém. Algo bom há de acontecer. Oh, glória. Algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui só para louvar o Senhor. Aí nós vamos emendar, vamos celebrar com o Júlio. Amém? Amém. Glória a Deus. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui, em união, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui, em união,
Glória a Deus. O próximo cântico diz que nós cremos que tudo é possível, que nada é impossível para o nosso Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Pois com Ele nós saltaremos muralhas. Amém? Hoje o testemunho da vida, como hoje ela saltou montanhas, muralhas, Bem alta bem altas, e larga. e conseguiu chegar na casa do Senhor, né? Louvado seja Deus, porque é assim mesmo, é com luta. Eu sempre falo para os irmãos, se tem impedimento para você ir para a casa de Deus, venha, que aí nesse dia você vai receber sua bênção. O inimigo já sabe de antemão que a bênção vai ser grande. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Te louvamos, Senhor. Queremos, meu Pai querido, que basta uma palavra tua e os montes, Senhor, amados, se removerão. Aleluia. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua, os montes se removerão. Creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua, os montes se removerão. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos mas vencedor. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos Mas eu pedi para cantar Move as Águas, eu pedi ajuda para os irmãos. Eu estou saindo de uma gripe feia e a voz está indo embora. A gente vai conseguir em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quanto tempo chegou a minha vez, sei que hoje Ele virá. Jesus está aqui, tempo
Pai querido, Pai maravilhoso, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Que neste momento, Senhor amado, as águas do teu Santo Espírito, Senhor, venham se mover neste lugar, Senhor. Aleluia, alcançando, meu Deus, cada vida que aqui está. Aqueles, meu Pai querido, que estarão assistindo pela internet. Amém. Oh, meu Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Move-te entre nós, Senhor amado. Traz o teu mover no nosso meio, Senhor. Fala conosco, Senhor amado, através da tua santa palavra, Senhor amado, porque é ela, meu Pai, que nos alimenta, é ela que nos sustenta, é ela que nos mantém de pé diante, meu Pai querido, das astutas ciladas do inimigo, diante dos problemas, meu Pai, dos desafios que nós enfrentamos no nosso dia a dia, meu Pai. Oh, meu Pai querido, te louvamos por este privilégio glorioso de estarmos neste tempo, meu Pai, neste horário aqui na tua casa, Senhor amado, para nos alimentar daquele alimento sólido, Pai. Para recebermos aquilo, meu Pai querido, que a tua palavra diz, quando Jesus esteve na casa de Maria e Marta. Maria estava ali atarefada com seus afazeres, correndo de lá para cá, e Maria estava aos pés de Jesus. Amém. Marta se incomodou e disse: Senhor, faz com que a minha irmã venha me ajudar. Aí Jesus vira para Marta e diz: Marta, Marta, por que se afadigas? Faça como Maria, porque Maria escolheu a boa parte, a melhor parte, a qual nunca lhe será tirada. Esse momento aqui, meu Pai querido, de ouvirmos a tua palavra, meditarmos naquilo que o Senhor tem para a nossa vida, meu Pai, nunca será arrancado das nossas vidas, Pai. Podemos ter bens materiais que muitas vezes o ladrão, a traça corrói, o ferrugem corrói, o ladrão leva, mas a tua palavra, Senhor amado, guardada no nosso coração, meu Pai. Nunca nós não seremos roubados, meu Pai. Recebe nesta noite, Pai, nosso louvor, nossa adoração. Perdoa, meu Pai querido, não estou com a voz muito boa hoje, mas eu estou aqui de coração aqui. Aleluia. Para te adorar, meu Pai, porque o Senhor é meu Deus, meu Pai, meu Senhor, meu Salvador. Amém. E o Deus dos meus irmãos também, Senhor. Nós viemos aqui nesta noite com um único propósito, Senhor. Te adorar e ouvir a tua voz. Fala, Jesus querido, fala com muito amor no nosso coração, Pai. Aleluia. E nós te louvamos, meu Pai, por esta noite tão especial, por esta noite tão gloriosa na sua presença. E nós te agradecemos. No nome precioso de Jesus. Precioso. Amém. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Eu vou pedir para a irmã Rosemary pedir a bênção. Que o Senhor mande a palavra dele, em conformidade do Espírito Santo. Senhor, nosso Deus, nós estamos, Senhor, aqui na tua casa. Amém. Para ouvir, Senhor, o que o Senhor nos tem a nos dizer, Pai. Amém. Do intermédio do teu Filho, Pai. Manda, Senhor, que a gente consiga entender o que o Senhor quer de nós, Pai. Muito obrigada a Deus por essa oportunidade. A gente não merece, mas o Senhor nos dá. Amém. Muito obrigada. Põe a tua palavra, Senhor, na boca do teu Filho. Amém. E assim a gente entende o que o Senhor quer que ele diga. Em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, vamos abrir a poderosa palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 5. Uma síntese, um sintético da palavra está no boletim. A gente procura fazer isso. João 5, de 2 a 9. Nós vamos ler. Alô? Alô, alô. De 2 a 9.
Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu, Betesda. Alô? 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 O qual tem. Não adianta, vai ser. Um carro. Esse aí não sai. Ele está amarrado com. Eu coloquei o. Esse aqui, o da. Esse aí sai? Sai. Bem, o dela Som. O dela eu amarrei, está amarrado. Obrigado, viu, professor? Então. Alô? Muito bom. O qual. Só escaporando dela. Encaixar aí, ó. Saiu, né? Isso. Ao vivo é assim. Então, isso é para a gente repetir o versículo 2. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, 5 pavimentos. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Amém. Olha, é muito gostoso tratar da mensagem do Senhor, tirar as ideias do texto para a edificação da nossa alma, né? Como é gostoso a gente olhar assim e falar: o que posso aplicar para a minha vida, né? Aqui, quando tudo diz que não, eu pensei nesse tema. Quando tudo diz que não, quando todos dizem não, é aqui que acontece o milagre. Este texto é muito conhecido por nós já. E a Bíblia diz que havia um tanque, e esse tanque recebeu o nome de Betesda, Casa da Misericórdia, né? E diante desse tanque, a Bíblia diz que multidão de enfermos iam lá para esse tanque, e as Escrituras diz que de tempos em tempos um anjo descia e agitava as águas, e depois que estas águas eram agitadas, a primeira pessoa que, dentre aquela multidão, que se lançasse dentro da água, era curada de qualquer enfermidade. Olha, a gente já de manhã fizemos uma pequena devocional papríscola dominical sobre isso. A gente sabe que sempre foi Deus que fez o milagre lá. Mesmo antes, quando aconteciam outros milagres, ali o pessoal pulava na água com a água movimentada, mas era sempre foi Deus, né? Tem esse cartaz que eles põem: nunca foi sorte, sempre foi Deus, e a gente sabe que é verdade. Mesmo ali, falar do anjo que descia, chacoalhava a água, né? A gente sabe que era Deus, porque a água ali era coisa de
de canos, né? Águas pluviais que dá aquele vácuo. Então, que nem quando a gente conserta a caixa d'água, né? Que limpa a caixa d'água, se você não der certinho, ela fica com falha, depois tem que igualar um jeito de não ter folga para a água sair direito, né? É da mesma coisa, lá também tinha 5 alpendres, então tinha os canos que faziam as águas descer, né? O piscinão, e quando dava uma falha lá, a água agitava mesmo, agitava por causa da folga, né? Mas era Deus que curava. Já eles já até não sabiam, pensavam que era o anjo que agitava a água, mas já era Deus que estava pondo a mão ali. Então, muitas pessoas iam para aquele lugar, muitos enfermos iam para aquele lugar, e ali havia uma esperança de ser curado. O cego tinha esperança de enxergar, o surdo tinha esperança de ouvir, os paralíticos tinham esperança de andar, e tantas outras situações. De manhã eu até citei leproso, mas eu não sei se o leproso podia ficar lá. O leproso ele tinha até que andar com um sino para falar que ele era impuro, e não podia, tinha um leprosário que ele ficava, né? Então talvez o leproso não poderia ficar, mas tantas situações de enfermidade que a pessoa ficava. Então, diz a palavra que o anjo descia, movia as águas, e alguém já caía dentro, entrava no tanque e saía curado. Pela fé em Deus, pela fé que ele tinha de ser curado, ele era curado. E ele ia embora daquele lugar, porque agora aquilo que ele esperava já tinha acontecido. E ele não necessitava mais de esperar que o anjo descesse novamente e movesse as águas. Mas a Bíblia, ela traz para nós, ela ressalta acerca de um homem. Perceba que diante de uma multidão, a Bíblia ela é bem específica, bem taxativa em dizer, havia ali um homem que havia há 38 anos paralítico. Vai fazendo a conta quanto tempo você está com essa dificuldade aí, quantos anos? Esse aqui era 38. Vai contando aí quanto tempo você está atravessando essa dificuldade, essa paralisia. E agora uma pergunta que se faz dentre uma grande multidão de enfermos, por que a Bíblia chega a dizer havia ali? É uma pergunta que a gente deve ser trazida ao nosso coração, uma pergunta que nós devemos fazer para o texto. Havia ali um homem aleijado, não andava, paralítico, coxo, e ele já tinha 38 anos sofrendo daquele mal. E é importante a gente destacar que este homem ele não tinha 38 anos, ele estava sofrendo, vinha sofrendo há 38 anos, mas não se sabe a idade exata dele. E o que a Bíblia deixa claro aqui é que ele padecia daquele mal há 38 anos. E 38 anos não são 38 dias, nem 38 meses, são 38 anos. E a Bíblia chama atenção para este homem. Agora, eu gostaria que você analisasse comigo. Se nós, eu e você, fôssemos naquele tanque, encontrássemos aquele paralítico, o que nós diríamos a ele? Sinceramente, o que te diria? Talvez eu diria para ele assim, rapaz, eu vou te dar um conselho bem básico para você. Analisando o cenário, a tua situação, a multidão, você não tem nenhuma possibilidade de entrar primeiro do que qualquer um destes. Qual a possibilidade de um paralítico que ele tem de entrar primeiro do que um cego? De entrar primeiro que um surdo? Qual a possibilidade? Ele está lá, na cama dele lá. Qual é a possibilidade que ele tem de entrar primeiro do que um que está com a mão mirrada, endurecida?
ele não tinha possibilidade nenhuma, aquele homem. Ele não tinha nenhuma possibilidade de entrar primeiro que qualquer pessoa da multidão. Ele era o último mesmo. Um cego entraria mais rápido que ele. Um mudo entraria mais rápido que ele. O surdo entraria mais rápido. Então, o que aquele homem estava fazendo ali? Em outra reflexão, a gente diria para ele assim: você está perdendo o seu tempo aqui. Vai para casa. Você está perdendo o seu tempo aqui. E agora, não se sabe como aquele homem chegava naquele tanque. Eu acredito que eu creio que ele tinha amigos que levavam ele no período da manhã e não ficava lá, porque não sabia se ia mover as águas. E deixava ele lá. E voltava mais tarde, perto da noite, para buscá-lo. Mas não imaginava comigo este homem arrastando pelo chão na expectativa de entrar primeiro que alguém. Ou na expectativa de que alguém ajudasse a ele entrar no tanque. Porque, perceba comigo que quando Jesus chega para ele e diz assim: você quer ser curado? Quer ficar são? Olha a resposta desse homem: Senhor, eu não tenho ninguém. Eu não tenho nenhum homem, porque as mulheres não podiam nem chegar perto de homem naquela época. Eu não tenho nenhum homem que possa me segurar, que possa me ajudar a entrar nesse tanque quando a água é agitada. E ele diz assim: sempre que a água é agitada, entra um antes de mim. Sempre que a água é agitada, alguém pula na minha frente. É que, amados e amadas, existem momentos na vida que quando a gente está passando por problemas, não encontra ninguém para ajudar. Tem momentos que a gente não encontra. E esse homem não tinha ninguém. É o que ele se expõe para Jesus Cristo. E ele diz: não tem ninguém que me segure. Eu não tenho ninguém que possa me ajudar a me lançar dentro do poço quando a água é agitada. Aí, quando a água é agitada, alguém desce primeiro que eu. Ora, é óbvio, qualquer um desceria primeiro que ele. O que o texto nos deixa claro é que havia no coração desse homem de encontrar ao menos alguém que o lançasse lá. Ele tinha no coração isso. Eu creio que este homem, por certo, ele conversou com várias pessoas. Ele dizia: olha, me lance no tanque quando a água for agitada. Eu tenho certeza, eu acredito nisso, que ele conversava com as pessoas e falava: me ajuda, você me ajuda. Eu não tenho, ele falava, como andar, ele dizia. Eu não tenho como caminhar. Então, fique aqui comigo, ele falava para a pessoa. Fique comigo, me segure, deixa eu ficar na beira do tanque. E assim que a água for agitada, você me empurra, me joga. Mas ele não encontrava ninguém, assim como ele. Tantas pessoas ali em busca de uma cura. Tantas pessoas em busca de um milagre. Então, o que poderia estar acontecendo entre você, ele fica pedindo para as pessoas que estavam doentes. Ele falava assim: ó, entre você e eu, né? Eu também preciso ser curado com as pessoas de lá. Olha, esta expressão multidão salta os nossos olhos e a gente precisa aprender uma lição nessa expressão de multidão que estava ali. Às vezes, quando a gente passa por um problema, e eu converso com muitas pessoas aí na rua com problemas, pessoas todas problemáticas, e eu converso com elas e parece que elas têm problema, só elas têm problema, mas que a gente não tem. Elas têm aqueles problemas
problema gravíssimo. E eu não tenho, né? Nós não temos. E a gente vai lá. O problema é tão grave que às vezes a pessoa acha que é só ela que tem problemas. Problema grave mesmo. Só que existe uma multidão de pessoas passando por dificuldades. Muita gente. Eu saindo aí fora, eu vejo. Existe uma multidão de pessoas passando por lutas. Existe uma multidão de pessoas passando por enfermidades. Existe uma multidão de pessoas, muito embora até você talvez não conheça todos, a gente não conhece todos, mas tem muita gente com doenças graves. Foi já diagnosticada pelo médico que vai ter 3 meses de vida, que não tem cura. E a pessoa quer uma palavra, quer que a gente fale alguma coisa. Já foi até receber o diagnóstico, sentença já de morte, mas quer falar com a gente. Mas este homem, ele dá uma lição para a gente. Ele decide crer. Isso que eu fico assim, ele resolve crer. 38 anos. Ele decide confiar. Ele decide perseverar. Sabe? Existe no coração dele esperança de ser curado. De alguma maneira tem esperança no coração dele. Eu falo isso porque eu já vi pessoa me dar testemunho aí fora, coisa de 2 anos atrás, a pessoa fala para mim que foi curada e estava me reclamando que estava sentença de morte, de AVC, pessoa de 40 e poucos anos, estava travada em casa, a mulher dele, travada e destravou. Isso é milagre. Isso é milagre. A pessoa me deu testemunho. Agora pense comigo. Se você estivesse no lugar daquele homem, talvez por muito pouco nós desistiríamos. Talvez com 2 ou 3 dias nós já iríamos embora para casa. Ou talvez pelos conselhos das pessoas que nos cercam, né? Não tem jeito, você não vai pular primeiro. Nós já tínhamos desistido do milagre. Talvez nós diríamos, olha, eu estou aqui há 10 dias, há 30 dias, porque eu só vejo a pessoa sendo curada, menos eu, né? Queria me ver todo mundo sendo curado. Esse rapaz também, todo mundo sendo curado e a mulher dele não. Ele me deu testemunho que a mulher dele foi curada. Chama Aldo. Olha, e o que eu vi aqui, ele pensa, é só pessoas sendo curadas, abençoadas, menos eu. Então imagine a cabeça desse homem como que estava e se coloca no lugar dele. O que você diria? Será que nós, por muitas vezes, não temos essa mesma percepção, de eu continuar aqui? Para mim é frustrante. Cada vez não é curado, eu não. Imagina você ficar percebendo, vendo isso. É uma frustração a mais na minha vida, ele pensa. Uma frustração a mais no meu coração. Dá para imaginar o homem ali? Todo vira e mexe, um é curado quando move. E ele não. E ele fica frustrado, cada vez mais frustrado. E esse homem poderia pensar diversas coisas. E nós pensaríamos desta maneira. Eu creio que pensaríamos assim: meu Deus, é 0 de chance para mim se eu estivesse lá no lugar dele. Então imagine que se todos nós estivéssemos ali, a gente fizesse uma pesquisa, uma enquete e dissesse assim: quem tem possibilidades de entrar primeiro? Todos nós falaríamos as outras pessoas, menos ele, o paralítico. Todos nós diríamos não. Todos nós diríamos a ele, para ele é impossível. Sim ou não? Para ele é impossível. Você está pegando para o seu problema isso? É impossível ele entrar primeiro. Eu acho que você também diria para ele. Quem sabe nós não diríamos: moço,
você está perdendo o seu tempo aí. Vá para a sua casa. Não tem como você entrar. Ou os outros entrarão primeiro do que você, vai dizer. Os outros entrarão primeiro que você. Vai embora. E nós não diríamos isso de má fé. Não é de má fé. Nós diríamos isso não no sentido de desanimar. Não. Nós diríamos isso porque nós olhamos pela ótica humana. Nós olhamos pelo olhar da possibilidade. É o jeito que a gente olha. Nós somos assim. Nós olhamos pela ótica da ciência. Olhamos pela ótica humana. Se tem, como tem. Se não tem, não tem. Não adianta você ficar aí. Nós somos acostumados a olhar as coisas e já dar o veredito. Mas a Bíblia diz que aquilo é impossível para o homem, mas é possível para Deus. Aquele homem enxergava naquele lugar a sua possibilidade, a cura, a possibilidade de milagre ele enxergava. Aquele homem, ele enxergava, ele percebia que a qualquer momento ele podia ser curado. E eu quero dizer uma coisa nesta noite para você. Você enxerga a possibilidade de um milagre na sua vida? Enxerga? Aí sim. A possibilidade de cura na sua vida se enxerga? A esperança de um novo tempo na sua vida? Está enxergando isso? Agora, a pergunta: até quando você vai manter esta fala sua que você me deu agora? Essa visão? Até quando você vai continuar crendo? Detalhe dele, lembra que a gente leu? Crendo contra a esperança. Ele também foi que nem Abraão, crendo contra a esperança. Ali, ninguém para ajudar. Por quanto tempo você vai resistir? Por quanto tempo você vai continuar crendo contra a esperança? Se não acontecer hoje, você vai continuar? Quantos já desistiram e disseram, sabe de uma coisa? Deixa esse negócio quieto, deixa para lá. E eu quero te dizer uma coisa, eu escolhi e continuo escolhendo acreditar. Eu escolho crer, eu escolho confiar. Quando os médicos te disserem não, eu tenho certeza que Deus disse sim. Aconteceu com o Aldo isso. Quando o advogado, que está aí advogada, disser não, eu tenho certeza que Deus vai dizer sim. Não foi com Mardoqueu assim? Já estava o edito feito para matar o povo judeu lá, tudo pronto, o anel do rei. Quando os seus parentes e amigos disserem não, eu tenho certeza que Deus vai dizer sim. Existe um Deus que diz sim. Esse mesmo Deus também diz assim: espere um pouquinho. Ele diz para Mardoqueu: segura, Mardoqueu, segura que vão te honrar. Talvez ele não possa não dizer para você agora, neste momento, mas pega essa palavra. Ele pode dizer para você: espere um pouco. Espere um pouco o que ele está fazendo. Até onde vai a nossa esperança? A nossa esperança vai apenas até a água ser movimentada. A nossa esperança vai durar apenas 1 ano, 2 anos, 1 mês, 3 meses? Por quanto tempo dura a tua esperança? Até minha próxima. Aí. Qual a validade da tua esperança? Só isso? Fique firme. Olha, pelas ruas eu ando muito de sábado aí na rua, encontro pessoas desanimadas, cabisbaixo, e eu digo assim para a pessoa: aonde que você colocou a sua fé? Fala para ela:
E a pessoa tenta me explicar, eu digo, não, eu quero saber o lugar que você colocou a tua fé. Onde você perdeu ela? Onde você escondeu a sua fé? Você está tão desanimada, cabisbaixa. Onde você perdeu a sua fé? E falando com amigos sobre esse assunto, aí é amigo do bairro, né? Desanimado, deu errado para ele, deu ruim, sei lá, falou mais umas coisas, e eu contei para ele, falei assim para ele. Se eu te contar os meus testemunhos de que Deus fez comigo, eu tenho certeza que você vai crer em Deus e vai comigo para a igreja e Ele vai fazer uma obra na sua vida. E aí eu conto para ele. E eu falo, você precisa confiar. Eu conto 1 ou 2. Se eu contar mais, aí ele chora. Muitas pessoas ficam na guia, no meio-fio, sentada comigo, eu começo a conversar, aí daí a pouco a pessoa está com a voz embargada, não consegue mais falar. Né? A gente fala do amor de Jesus, do que Ele faz, e eu quando falo, confie. Eu falo para ele, não perdi a fé, e você está perdendo a fé por muito pouco. Você está perdendo a sua esperança por muito pouco. E aí eu disse para esse amigo aí, falei assim, eu nunca vou desistir. Eu nunca vou deixar de crer, porque Deus me trouxe até aqui, eu sei de onde eu saí, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei onde eu estou hoje em lugares altos, e sei para onde eu vou, para onde eu almejo ir. Eu não estou perdido no tempo, eu não estou perdido na terra, eu não estou perdido na fé. Falei para ele. Eu sei exatamente o que Deus tem para nós. Amém. E eu sei mesmo. Eu falo para ele, crê no que eu estou te falando. E a pessoa chora. Agora este homem, ele fica ali, e nós talvez diríamos para ele que ele estava perdendo tempo. Mas quem perde tempo é quem abandona a fé. Quem perde tempo é quem desiste. Guarda essa palavra, minha irmã. Não desista. Quem perde tempo é quem desiste. Agora, eu te pergunto uma coisa. O que este homem iria ganhar se ele desistisse? O que você vai ganhar se você desistir? Hein? Fala para mim, o que você vai ganhar se você desistir? Se você desanimar? Será que a cura acontece quando eu desisto? Será que o milagre acontece quando eu desanimo? Quando eu desisto? O milagre, ele vem com a perseverança. O milagre vem com a confiança. O milagre vem com a esperança. No livro de Jó, vocês devem lembrar, lá no capítulo 14, versículos de 7 a 9, diz, há esperança para a árvore, ainda que a árvore seja cortada, ainda que na terra as suas raízes venham murchar, ao cheiro das águas brotará, vem o seu renovo ao cheiro das águas. E Deus olha para você como árvore cortada e fala, tem vida aí. Amém. Tem vida aí. Há esperança para a tua vida. Há esperança para a tua família. Há esperança para a tua cura. Há esperança de libertação. Amém. Mas aquele homem que estava lá 38 anos sofrendo, ele agora se encontra no mesmo lugar de sempre. Por quê? Porque ele pensa, eu não vou sair do lugar onde o milagre vai acontecer. Se o lugar do milagre é aqui, está vendo, minha irmã? Se o lugar do milagre é aqui, eu vou ficar aqui. Se o lugar do milagre é com Deus que eu vou ficar. Então ele fica naquele lugar e a Bíblia diz que agora vem. Quem que vem? Jesus.
Jesus está vindo e todas as vezes que Jesus vem, Ele vem para operar o extraordinário. Ele vem para agir de maneira sobrenatural. Todas as vezes que Jesus vai ao encontro de alguém, Ele já vai com um propósito estabelecido. Jesus entra ali no meio dos alpendres, no poço, com um propósito. Ele deixou uma festa, estava tendo a festa dos judeus. Todo mundo alegre, deixou ir buscar os necessitados e foi para lá. Aí então Jesus entra ali e encontra ele, não em pé, deitado, sem poder andar, mas ele acreditava que ele poderia ser curado de alguma maneira. Sabe por que ele não saía daquele lugar? Porque aquele lugar era o lugar do milagre. Aquele lugar era o lugar. Ainda que era impossível para ele, mas não era impossível para o lugar. Ainda que seja impossível para mim e para você, mas não é impossível para Deus. Olha, eu digo assim, eu não saio de Deus, eu não desligo de Deus, não saio de Deus. Ele naquele lugar, eu falo do lugar, porque às vezes a pessoa pega, é sempre Deus, a pessoa pega copo d'água e vai tomar água, o que vai fazer? Não, é Deus que faz. Ainda bem que você tem fé, mas é Deus que faz o milagre. E ele tinha fé no lugar, mas ele ficou lá, porque Deus fez o milagre ali. Então Jesus encontra e diz assim: queres ser curado? Ora, talvez até pareça que é um tanto tola essa pergunta dele, né? Uma pergunta assim, de uma pessoa sem noção, né? Falam aí na rua, sem noção, quer ser curado, né? Olha, mas sabe por que Jesus pergunta? Porque às vezes nos conformamos, segura essa aí, com a situação. Vocês sabiam que tem muitas pessoas que se conformaram com a enfermidade, com o problema, estão conformados com o problema. Aceitaram a enfermidade, aceitaram a dificuldade, aceitaram a situação. Gente que diz: é assim mesmo, deixa como está, deixa assim mesmo, a lei da inércia, sabe? Não tem jeito não, eu vou levando, vou empurrando com a barriga e vai empurrando com a barriga mesmo. E aqui na nossa igreja, no bairro e nas redes sociais, tem muitas pessoas assim, que aceitaram a situação, porque as mazelas da vida, os problemas da vida, as enfermidades da vida, os diagnósticos do mundo fazem com que muitos aceitem a situação, querem resolver sozinha, não consegue, tem que entregar na mão do Senhor. Então, é por essa razão que Jesus pergunta: você quer ser curado? Aí ele vai e diz: eu quero, Senhor, só que não tem ninguém que possa me ajudar a entrar no tanque. E esse homem está olhando com a ótica de quem é curado pelo tanque. Não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque. Ele não está olhando para a ótica de quem está falando com ele, Jesus Cristo, aquele que tem poder para curar todas as enfermidades, todas as doenças, todos os traumas. Jesus, nome acima, sobre todo nome, e todos os nomes, é Jesus. Jesus não mede muitas palavras e diz assim para ele: levanta-te, toma a tua cama e anda. Você não precisa do tanque, você precisa de mim, Jesus. Você não precisa do tanque. Eu posso fazer por você hoje o que você tanto almeja. Levanta, toma a tua cama e anda. Sabe o que ele, Jesus, está dizendo? Presta atenção, segura. Eu ponho um ponto final no teu sofrimento hoje. Amém. Glória a Deus. A tua espera está terminando. Pode terminar hoje a tua espera. A tua esperança não morreu. A tua cura chegou. Glória a Deus. É isso que Jesus
faz. A vida daquele homem foi transformada não somente por uma cura, mas porque ele teve um encontro com Jesus. Porque Jesus cura de maneira completa, absoluta e extraordinária. Essa é a cura. Ele cura tudo. E todos disseram não para ele. Todos que ele pedia para ajudar disseram não para ele. Todas as circunstâncias eram não favoráveis. Não havia nem 0,00001% de possibilidade. Mas Jesus chegou. Jesus chegou, e quando você olha para toda a volta da sua vida, quando você olha para tudo e para todos, quando você não enxerga porta em lugar nenhum, Jesus diz: eu sou aquele que abre todas as portas, que tem todas as chaves. Ou melhor, eu sou a porta. Eu sou a porta. Não precisa nem ter parede, ele é a porta. Deus, quando você lê as Escrituras, você percebe que Deus sempre lança a pessoa, atente bem a isso, em lugar onde ela não enxerga nada, para ela enxergar o próprio Deus. Você está na dificuldade, você está na aflição, enxergue Deus. Quando Deus leva o povo para o deserto, o povo está com sede. Quando o povo olha para o deserto, onde tem rio aqui? Onde tem água aqui? Lugar nenhum. Não tem lugar nenhum. Então o povo começa a murmurar, porque eles não enxergavam nenhuma possibilidade de água. E eu e você também não enxergaríamos no deserto. Mas o que Deus faz? Moisés, toma a frente do povo, Moisés. Vai à frente. Pega a tua vara. Eu vou revelar a minha pessoa para vocês. Fere a rocha, Moisés. A rocha vai brotar água. Não importa se você não está vendo nenhuma possibilidade de cura, de saída dessas dificuldades. Pega essa palavra, guarda no seu coração. Você não está vendo nenhuma possibilidade de libertação, não é isso? Nenhuma possibilidade de transformação. É nesse momento que você não vê possibilidade que Deus se manifesta na sua vida. Que Deus se revela. Porque é só nesta situação que a gente contempla Deus. A gente contempla. E a gente não tem como contestar. A gente fala, foi Deus. Esse Aldo falou, foi Deus. Eu fui num morro, tinha um monte de gente lá. Não curou, curou um ou outro. Um monte de gente precisando de cura. Mas minha mulher falou, bem, esticou a perna. Esticou, destravou. E ele deu glória a Deus. Começou a glorificar, ficou maluco. Começou a glorificar. É nessa hora que você não vê nada, que Deus faz, é para você saber que foi Ele e dizer, verdadeiramente foi Deus. Verdadeiramente. Fechando esta meditação, não importa o que você está passando hoje. Não importa se os médicos disseram que não tem cura, se o advogado disse que não tem mais jeito, não importa se o juiz já assinou, não importa. Deus muda a sentença. Lembre disso. Deus muda a sentença. Deus muda a história. Muda a sua história. Pegue, segura. Eu quero te dizer uma coisa. Você está aqui nesta noite, também pelas redes sociais. Eu quero que você ouça Deus falando ao teu coração, dizendo, tudo é possível ao que crê. Amém. Tudo é possível ao que crê. Continue, persevere, acredite, não desista, não desista, não desista, não perca as esperanças. Deus é Deus de hoje, de ontem e de eternamente. Não deixe de crer, não deixe de confiar, não deixe sair as tuas esperanças. Não deixe, segura, continue e persevere. Deus quer operar um milagre na tua vida. Amém. Aleluia. Deus seja louvado. Vamos orar e cantar
a bênção apostólica. Louvado e engrandecido e exaltado continua sendo e eternamente será o teu nome, Pai. Amém. Senhor Deus, como é gostoso sentir o teu Espírito, a tua presença, a força, o poder que é em ti, Senhor. Tudo isso passa para nós, Pai. É de ti que vem. É inerente ao nosso grande e poderoso Deus. Amém. Obrigado pelo teu povo aqui reunido, Pai. Senhor Deus, que o teu Espírito possa colocar esta palavra a cada necessidade de cada um aqui, de cada familiar, Pai. Amém. Esta palavra vai, na orientação do teu Espírito, fortalecer, Pai, como foi com Abraão, que creu contra a esperança e foi contra esse paralítico que creu contra a esperança. Estava ali sem nenhuma possibilidade, Senhor, sem nenhuma possibilidade, mas chegou Jesus e restaurou a vida dele. Amém. E nós estamos aqui dispostos e disponíveis ao teu agir e para a restauração das nossas vidas, assim como o Senhor fez com o teu servo Gutenberg, aqui está. Restaura também, Pai, as pessoas desta igreja, restaura este bairro. Amém. Nós queremos declarar que este bairro vai pertencer ao Senhor Jesus, assim como foi feito com a esposa do Aldo, Senhor Deus. O Senhor foi lá, manifestou, e ela não tinha jeito de dizer que não era tu, Pai, porque ela não tinha mais esperança. Eles foram lá no morro, Senhor Deus, mas foram desanimados, mas saíram de lá fortalecidos, Pai. Amém. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado pelos louvores, pelas orações, pelos versículos isolados, pelos hinos, pelas ofertas, pela oração das pessoas que faltaram hoje aqui na igreja, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus. A gente sabe que o Senhor está colocando a tua boa mão sobre elas. Amém. E obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Nós louvamos e te engrandecemos em nome e por amor de Jesus, nosso único Senhor, suficiente e eterno Salvador. Aleluia. Amém. Que a graça do Senhor Jesus